Olá amigos! O motor da série EP6 geralmente não é ruim em suas características de desempenho, mas apresenta uma série de deficiências técnicas. Por exemplo, desgaste dos assentos da árvore de cames após 60 a 100 mil km. Quando a árvore de cames foi deslocada axialmente, as vedações fluoroplásticas foram espremidas e o canal de fornecimento de óleo no regulador de fase ficou com vazamento. Isso levou à falta de óleo no circuito regulador de fase e à impossibilidade de correção do sincronismo das válvulas, o que contribuiu para o aparecimento de um erro na composição da mistura. Felizmente, os incidentes envolvendo árvores de cames são poucos e raros. Mas a perda de sedes de válvulas, geralmente válvulas de admissão, é um fenómeno que ganha força após 150 a 200 mil km. Nos motores de 2008, o tensor da corrente de distribuição falhava frequentemente, o que poderia chacoalhar após 80 a 100 mil km. No entanto, normalmente a corrente de distribuição em motores naturalmente aspirados dura mais de 150 a 200 mil km. Após 100 mil km, alguns motores começam a consumir o óleo e, por volta de 150 a 200 mil km, as vedações da haste da válvula precisam ser substituídas. O alto consumo de óleo não deve ser ignorado. São conhecidos casos de queima e destruição de válvulas, o que levou a danos ao grupo cilindro-pistão e subsequentes grandes reparos. Com uma quilometragem superior a 60 a 80 mil km, a velocidade de marcha lenta poderia aumentar e, movimento triplo, apareceria com um erro exibido. Frequentemente, a falha está nas válvulas solenoides de admissão e escape. Após 150 a 200 mil km, o motor de elevação da válvula também pode falhar. Com o tempo, vazamentos de óleo são detectados na área da tampa da válvula, carcaça do filtro de óleo e bomba de vácuo do freio. O termostato também não é durável. No intervalo de 100 a 200 mil km, muitas vezes é necessário substituir o suporte correto do motor. O EP6DT turboalimentado começou a incomodar os proprietários ainda mais cedo. O tensor da corrente pode falhar após uma quilometragem de mais de 30 a 50 mil km. Logo os assentos da árvore de cames na cabeça do cilindro começaram a se desgastar. Na história de um motor turbo há episódios desagradáveis com corrente quebrada e danos aos pistões durante uma quilometragem de 40 a 70 mil km. O turboalimentador pode falhar após 200 mil km. Muitas vezes você pode substituir o cartucho. A lista de elementos vulneráveis também inclui bomba injetora de combustível. O sensor de temperatura embutido no termostato apresentou muitos problemas após 40 a 60 mil km em motores pré-reestilizados. Nos carros atualizados, ele começou a atuar já nos primeiros 10 mil km. Sua falha dificultou a partida do motor, que também poderia parar durante o movimento. Os sinais indiretos de falha do termostato foram um medidor de temperatura do motor frio saindo da escala e um ventilador funcionando continuamente quando o radiador estava frio. As bobinas de ignição falham após 100 a 150 mil km. Em tempo chuvoso, podem ocorrer problemas com a ventoinha do radiador devido ao relé de controle. Menos frequentemente, a falha está no próprio motor do ventilador. Os motores diesel começaram a ser oferecidos oficialmente somente após o restyling. O diesel de 2 litros é o mais confiável. O Peugeot 308 estava equipado com uma transmissão manual de 5 velocidades ou automática de 4 velocidades. A transmissão manual é um desenvolvimento próprio da PSA, conhecida a partir do modelo anterior Peugeot 307. A mecânica, via de regra, não apresenta surpresas. A embreagem em um motor atmosférico durará pelo menos 120 a 150 mil km. Em um superalimentado, sua vida útil é um pouco menor, cerca de 100 a 120 mil km. A transmissão automática foi desenvolvida pela PSA em conjunto com a Renault, AT8, AL4. Todos os problemas com a caixa de câmbio que surgem com uma quilometragem superior a 50 a 60 mil km estão associados à falha das válvulas de distribuição de pressão. Os primeiros sinais da doença são choques ao mudar de marcha e exibições de erros. As vedações da caixa de câmbio começam a soar após 150 a 180 mil km. Após o restyling, o 1.6 turboalimentado foi combinado com uma automática japonesa Aisin TF70SC de 6 velocidades. Geralmente não há problemas sérios com isso. O diesel 1.6 foi combinado com um manual de 5 velocidades, 6 velocidades após a atualização, ou um robô EGS6 de 6 velocidades, após restyling. Ao contrário do que se esperava, o robô francês não é considerado caprichoso. Nas versões diesel com MT e AMT, além da embreagem, o volante bimassa também pode sofrer desgaste.
A suspensão do French Golf é confortável, mas o seu funcionamento levanta uma série de questões. Com uma quilometragem superior a 20 a 30 mil km, surgiram ruídos de batidas na frente, causados pela formação de um vão entre o suporte superior de borracha metal da escorra e o vidro da carroceria. A suspensão também bateu com a chegada da geada. Os amortecedores traseiros tiveram que ser trocados após 60 a 80 mil km, os amortecedores dianteiros, após 100 a 120 mil km. As juntas esféricas são abandonadas após 60 a 100 mil km. Os blocos silenciosos da suspensão dianteira atingem 100 a 150 mil km. Os blocos silenciosos da viga traseira tornam-se inutilizáveis após 150 mil km. Os rolamentos das rodas dianteiras precisam ser substituídos após 80 a 120 mil km. Eles são alterados separadamente do hub. O servofreio pode causar problemas após 60 a 80 mil km, os freios falharam. Além disso, o amplificador emperrou, o que causou a quebra da corrente, o corte das rodas dentadas e as válvulas poderiam colidir com os pistões. Posteriormente, o interior do amplificador passou a ser feito de plástico, o que evitou consequências desagradáveis para o motor. As pastilhas dos freios dianteiros esgotam-se após 30 a 50 mil km, as traseiras duram mais 50 a 70 mil km. Os discos de freio dianteiros devem ser atualizados a cada 40 a 70 mil km, e os discos de freio traseiros a cada 60 a 90 mil km. A cremalheira da direção pode bater após 150 a 200 mil km. O ferro da carroceria do Peugeot não é sujeito à corrosão. No inverno, os espelhos dobráveis não podem dobrar ou desdobrar. O motivo é a entrada de umidade e o congelamento do mecanismo. O interior pode começar a ranger com o tempo. As fontes de sons incômodos geralmente estão localizadas no pilar que separa o vidro pequeno e grande da porta dianteira, na fechadura da porta traseira ou na área da prateleira traseira de feltro. Com o tempo, lindas escamas brancas de instrumentos ficam cobertas de manchas estranhas. A razão de seu aparecimento é uma camada de poeira na parte traseira da inserção de plástico. Ao iluminar dispositivos, ocorre um efeito pontual. Para limpar o inserto, é necessário remover o painel de instrumentos e desmontá-lo. O Peugeot 308 pré-reestilizado produzido em 2008 sofria de sensibilidade excessiva no apoio de braço do túnel central, ou mais precisamente, nas guias de plástico na estrutura do mecanismo. Eles quebraram facilmente com um pouco de pressão. Posteriormente o apoio de braço foi modificado e o problema desapareceu. Após 150 a 200 mil km, os proprietários às vezes têm que lidar com o aquecimento insuficiente do interior. O culpado é um radiador de fogão entupido. Lavar o radiador economiza um pouco de tempo. É melhor substituir o radiador. Em breve o gerador também poderá exigir atenção, as escovas, anéis coletores e rolamentos estão desgastados. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.